Gravação iniciada. Senhores, boa tarde. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF, período da tarde do dia 16 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Neutro Cavalcante Albuquerque, Gisele Barbosa, Ana Marcel Vavá Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jefferson Teodoro Vix e André Severo Chaves. Hoje à tarde nós temos os itens 58 a 77 da pauta, que a princípio serão discutidos, tá ok? Eu vou dar preferência, porque nós temos que foi solicitada a suscitação oral para o item 76. É o processo 10.880.919.340.2015.96. A recorrente é Caçapava Empreitada de Lavoura Limitada. Nesse momento, eu peço que nosso apoio convoque o patrono do contribuinte, a senhora Natália Ferro Cavalcante. Ok, presidente. Presidente, só confirmar qual é o item da pauta? O 76. 76, obrigado. Item 76 da pauta. Seu item será julgado agora. Doutora Natália, por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 76 da pauta. Seu item será julgado agora. Doutora Natália, verificar a mensagem privada no chat. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Natália. Eu estou ouvindo a sua voz, mas não estou vendo a sua imagem. Só um minutinho, estou ativando a minha câmera. Pronto. Ótimo. Boa tarde, doutora Natália. Seja bem-vinda à sala virtual da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão de julgamento do CAF. Nós vamos colocar agora em pauta o processo 10.880.919.340/2015-96. O recorrente é Caçapava Empreitada de Lavoura Limitada. E o relator, doutor Alexandre Evaristo Pinto. Eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre, que vai fazer o relatório, depois a senhora terá 15 minutos para fazer a sustentação oral, ok? Tá ok, combinado. Doutor Alexandre, a palavra está com o senhor. Perfeito, obrigado, presidente. Vou fazer a leitura do relatório, então. O processo já se encontra na pasta T. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ, em que, por unanimidade de votos, os membros julgadores decidiram ver a procedência da manifestação de conformidade apresentada, dado os autos de análise de compensação, o intermédio do qual a contribuinte compensou o débito de COFINS, referente a março de 2014, com suposto crédito de pagamento indevido ao maior de estimativa de CSLL, referente a dezembro de 2013, Código de Receita 2484, no valor original de R$ 230.844,99, na data da transição, decorrendo de DARF de mesmo valor arrecadado em 31 de janeiro de 2014. Conforme declarado, o contribuinte utilizou integralmente o crédito na compensação. Como resultado da análise, foi proferido o despacho decisório que decidiu por não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação declarada. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado a débito de mesmo tributo e período de apuração compensado pelo contribuinte, sendo crédito inexistente. Cientificado a decisão por via postal, em maio de 2015, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade instruída com documentos das folhas 11 a 164, onde argumenta que efetuou o recolhimento maior do que o apurado na DIPJ, contudo, deixou de proceder à retificação da DCTF, razão pela qual a decisão indeferiu seu pleito. Para sanar o erro formal, apresentou retificação de DCTF. Deve ser observado o princípio da verdade material, conforme a jurisprudência do CARF, em não sendo considerados suficientes os documentos e esclarecimentos trazidos, pleiteou a realização de diligência para comprovação do direito, além de protestar provar o alegado por todos os meios admitidos em direito.
Alegou ainda que, caso mantido o despacho decisório, deve ser afastado a exigência de multa e juros de mora. O pleito foi analisado pela DRJ, que manteve o despacho decisório. Então, aqui trago um trecho no qual foi analisado da decisão da DRJ. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário para esse conselho, reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade. É o relatório, presidente. Ok, doutora Natália, a senhora tem agora 15 minutos para fazer a sustentação oral. Tá ok, muito obrigada. Boa tarde, senhores, novamente. Acho que o relatório apresentado pelo senhor relator já é bem esclarecedor com relação aos fatos, mas vou repassá-los aqui só para ter certeza que todos estão na mesma página. Trata-se de discussão com relação à compensação de um crédito de CSLL decorrente de pagamento indevido do mês de dezembro de 2013, tá? Esse crédito, ele foi utilizado na compensação de débito próprio de COFINS da recorrente e a compensação restou não homologada. A não homologação, ela se deu por um dos casos mais clássicos que a gente vê aí na prática, que é a falta de retificação da DCTF. Então, o sistema da Receita Federal, quando ele olhou o valor pago e o valor declarado, os valores eram coincidentes, e aí o sistema entendeu que não haveria aí um pagamento indevido de CSLL para o mês de dezembro de 2013. A recorrente apresentou a sua impugnação. Na impugnação, ela destacou o seu direito creditório, e para evidenciar que no mês de dezembro de 2013 não havia apurado débitos de CSLL a pagar, ela apresentou a sua DIPJ, transmitida antes do despacho decisório, tá? Em que já lá na ficha tanto na ficha de apuração do lucro líquido, que é o ponto de partida para apuração da base de cálculo da CSLL, um valor de lucro líquido muito pequeno, e depois de todas as adições e exclusões, um valor de CSLL a pagar zero, negativo no caso, né? Essa manifestação de conformidade foi julgada improcedente e a recorrente, então, apresentou seu recurso voluntário. O que é importante destacar que no seu recurso voluntário, dado o entendimento pela DRJ, a recorrente trouxe provas complementares do seu direito creditório. Então, no recurso voluntário, a recorrente destacou que o que ocorreu foi o seguinte: numa primeira apuração do seu lucro líquido, do lucro contábil, a recorrente ela tinha apurado um lucro líquido de 7,5 milhões, tá, para dezembro de 2013, e a partir desse lucro líquido, fazendo suas adições, exclusões previstas em lei, compensações e etc., chegou no valor de CSLL a pagar de R$230 mil e efetuou esse pagamento. Efetuou o pagamento e fez a declaração em DCTF. Ocorre que depois, fazendo uma revisão do lucro líquido do período, a recorrente ela notou que ela tinha deixado de considerar na sua contabilidade, no seu resultado, algumas despesas e algumas receitas que se referiam ao mês de dezembro de 2013. Então, a recorrente, ela reapurou o seu lucro líquido, tá? E a partir daí, antes ela tinha apurado um lucro líquido de 7,5 milhões, e com essa nova apuração, considerando devidamente as receitas e despesas, ela passou a apurar um lucro líquido de R$45 mil, tá? Estou arredondando aí os valores para facilitar, mas R$45 mil, que feitas aí suas adições e exclusões previstas na legislação fiscal, chegou ao valor zero, um valor, no caso, até negativo de CSLL, nada a pagar em dezembro de 2013. Esse é o principal esclarecimento que vem em sede de recurso voluntário, explicando o porquê dessa alteração de apuração, tá? Os documentos que foram apresentados nos autos para evidenciar o direito creditório da recorrente. Além da DCTF retificadora, que de fato foi transmitida depois do despacho decisório, nós apresentamos DIPJ do período transmitida antes do despacho decisório, que já evidencia, tanto na ficha de apuração, né, do resultado contábil, um lucro líquido, como eu disse, de R$45 mil, que seria o ponto de partida para a apuração da base da CSLL.
E na ficha de apuração da CSLL de dezembro de 2013, CSLL 0 a pagar, tá? Foi apresentado também no recurso voluntário uma planilha demonstrativa da reapuração do seu resultado, então uma planilha, uma memória de cálculo mostrando tudo que foi reapurado, as novas receitas e despesas que não haviam sido inicialmente consideradas pela recorrente, a cópia dos razões contábeis que evidenciam que essas receitas e despesas são de fato do período de dezembro de 2013, uma planilha também esclarecendo a natureza de cada um desses lançamentos contábeis considerados na reapuração e a sua demonstração de resultados do período assinada pelo contador, que também evidencia que o lucro líquido do período foi de R$45 mil e não de R$7,5 milhões como considerado inicialmente. A questão aqui, senhores, trata-se de matéria de prova. A recorrente, ela entende que todas as provas necessárias à comprovação do seu direito foram apresentadas. Então, é basicamente isso. Eu me coloco à disposição dos senhores. Caso os senhores entendam que ainda seja necessária alguma prova complementar, a recorrente, ela se coloca à disposição e já solicita de antemão a realização de uma diligência, mas, de fato, nós acreditamos que todos os documentos constantes dos autos comprovam que, efetivamente, o valor recolhido de CSLL de R$230 mil é um pagamento indevido e que a recorrente faz jus ao seu direito creditório. Muito obrigada, senhores. Obrigado, doutora Natália. Bem objetiva a sua apresentação. Eu agora retorno a palavra ao doutor Alexandre. A senhora da Polaroid vai assistir a nossa votação. Obrigado. Tá ok, obrigada. Obrigado, presidente. Vou passar agora a leitura do voto. Então, o recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão porque dele conheço. A autoridade administrativa não homologou o pedido de compensação efetuado em 2014 por suposto equívoco no preenchimento da CTF, preenchimento de obrigação acessória, sendo que, né, o preenchimento de obrigações acessórias é amplamente reconhecido por este conselho e por essa turma. Aqui ficou sem sentido o parágrafo, tá? Então eu corrigi para colocar que o mero erro de preenchimento de obrigação acessória não é obstáculo para análise aqui, conforme a jurisprudência dessa turma. Então coloco aqui acórdão que a gente já teve de minha relatoria, bem como outro aqui, julgado inclusive no mês, nesse ano, desculpa. Então, no presente caso, para demonstrar o seu direito creditório, a recorrente apresenta planilha detalhada demonstrando os lançamentos equivocados que deram origem ao pagamento a maior, devidamente embasada em cópia das razões contábeis e as contas de resultado nela indicadas. Apresentada a planilha de apuração inicial revisada da CSLL, em que se apurou a diferença da contribuição recolhida, bem como a ficha 16 da DIPJ, em que indica a inexistência de débito na estimativa mensal para dezembro de 2013, aí coloco aqui o trecho, né, da DIPJ mostrando a inexistência de CSLL a pagar naquele mês, para a estimativa. Conforme salientado acima, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da CTF que já foi retificada não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório indicado. À luz dos documentos contábeis juntados aos autos, verifica tratar-se de hipótese que faz jus a uma nova análise pela unidade local do direito creditório alegado. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à unidade local, para analisar o direito creditório decorrente do pagamento maior indevido, considerando a DCTF retificadora apresentada e proferir novo despacho decisório. Aqui eu posso até colocar também a luz dos documentos acostados, né? É porque a análise que foi feita lá atrás foi só com a DCTF original. Ok, doutor Alexandre, obrigado. Doutor Alexandre, vou fazer alguns questionamentos. Nesse caso, tudo bem, não foi reconhecido o direito creditório no início porque não tinha DCTF retificadora. O contribuinte apresentou a DCTF retificadora, apresentou a DIPJ que corrobora com a DCTF retificadora, trouxe os documentos da contabilidade que comprovam os valores declarados. Por que a gente não está logo reconhecendo esse direito creditório dele?
Aqui eu segui aquele posicionamento que deixa eu até falar um pouquinho, porque vocês sabem que eu tenho divergência de vocês quanto aquele posicionamento de votar. Mas aqui, eu podia pedir até uma diligência se eu ficasse alguma dúvida. Olha, não ficou bem esclarecido, mas eu acho que esse DCTF retificador, porque isso eu sempre acho fundamental. Ele trouxe o DCTF retificador, ele está junto com a DIPJ, tá certo? E tem documentos contábeis, não sei, na minha visão estritamente pessoal, ou eu aceito logo em toto. Se eu analisando os documentos, se eu ficasse alguma dúvida, que eu votaria para a diligência, tá entendendo? Porque a autoridade local, ela não... O que foi que aconteceu? O contribuinte não recificou a DCTF, é isso contencioso, ele está provando, tá entendendo? Então eu lanço aí para debate, aí, essa é a minha sugestão, tá entendendo? Aparentemente, eu reconheceria... Eu não vejo problema, viu, presidente? Só não vejo problema também de acatar, tá entendendo? Provimento ao recurso. Me pareceu algo assim, bem... Esse caso está bem evidente, está bem documentado, não é? Tá entendendo? Bom, que pedi a palavra à doutora Gisele, agora a palavra está facultada aos demais. Bom, presidente, concordo. Eu acho que esse caso é muito parecido, a lei, com aquele meu, né? Que no fundo, quando a gente tem um lastro probatório bem completo e que você consegue evidenciar, e aqui ainda, no meu caso, nem tinha tido a retificadora, mas teve um lastro probatório contábil muito grande, LALUR e tudo mais. E aqui também eu estou folheando o processo, assim, me parece que estaria com uma prova robusta, que a gente não necessariamente teria grandes dúvidas, porque ela também junta a apuração anual aqui, né, não só a estimativa do mês. Então, eu também estaria apta a, nesse caso, excepcionalmente, estar dando provimento, tá? É só também uma observação, porque fato é que esse também seria um dos casos elegíveis para isso, se só tivéssemos indícios. Aqui a gente tem provas mais robustas. Exatamente, também. Você tem toda a razão. Esse é o caso mais claro impossível, porque a gente tem a apuração daquele mês com base no prejuízo, e a gente tem o pagamento maior, exatamente o montante do DARF, que ninguém tem dúvida. A DIPJ já tinha sido entregue dessa forma, então eu tinha só colocado daquela forma porque era a nossa questão tradicional. Mas eu concordo com vocês. Mas tem o anual aqui, se ela não tivesse trazido toda a composição, porque como é estimativa mensal, né, a gente teria aquela questão de verificar a composição do ano inteiro. Então, nessa situação, eu realmente retorno à unidade de origem, mas ela cuidou de mostrar a composição no ano, então, que é o que aconteceu no meu caso concreto há pouco. Então, é isso. Só por isso, não é nem pelo mensal, é por ela ter mostrado a apuração como um todo. Senhores, alguém mais deseja? O doutor Alexandre está propenso a alterar o voto dele, no sentido de dar provimento então. Diante das provas que foram apresentadas pelo contribuinte, da IPJ, contabilidade, da TCTF, retificadora, tá certo? Então, isso me parece um caso, salvo alguma coisa no processo que eu não tenha visto, mas factível de a gente acolher logo, né? O doutor Nilson está pensando, quer falar alguma coisa? Posso seguir em frente? Estava só dando uma olhada aqui na demonstração do resultado, mas só enquanto vocês conversavam aí, está tranquilo. Bom, então, se ninguém desejar mais falar, eu vou colocar em votação no seguinte sentido, que o doutor Alexandre está dando provimento ao recurso voluntário, né? Porque, na realidade, é só um valor, ele retificou o valor da DCTF, então você está reconhecendo exatamente o crédito pleiteado pelo contribuinte, não é isso? Posso colocar em votação, pessoal? Doutor Nelson. Desculpe, estava desligado. Acompanho o relator. Acompanho a doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alain. Com o relator. O Alexandre, doutor Efigênio. Com o relator. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Ficou da seguinte forma: acordam os membros do colegiados, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Foi sustentação oral por videoconferência, patrona do contribuinte, a senhora Natália de Ferro Cavalcante.
Doutora Natália, meus parabéns, a senhora teve sucesso, tá certo? Foi um Muito prazer obrigada. tê-la aqui. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Bom, senhor, vamos retornar a nossa pauta aqui. Nós tínhamos... Tem 2 processos da mesma empresa. Tem alguma relação entre eles? Qual? Dessa empresa? Da Caçapava aí. Pois é, no meu mapa só tem uma sustentação oral desse processo, né? Foi a única que estava... Sim, mas tem mais 2 processos da empresa. Na verdade, só que não é na ordem, tá, Leudson? Esse outro é uma compensação também, Só mas o resultado é distinto. Ah, tá certo. É porque se for diferente, se fosse igual, a gente já colocava, não era, Deus? É isso que eu estou perguntando, sim. Tá certo. É o 69, é distinto, e o 70, eu acho que é decorrente do 69. Aí deve ser um paradigma. Certo. Isso está no nome do Ricardo. Perfeito. Gente, agora nós vamos para o item 58 da pauta. O processo é com 1.000 silos e secadores, limitada. É o número do processo 10.935.000.148/2007-31. Eu vou aqui, peço aí que os senhores abram, já coloquei aí na pasta o meu voto para ler aqui para os senhores. Esse processo com 1.000 silos é uma autodifração de IPI, ele é reflexo da autodifração de RPJ. Ele, a princípio, até que seria um processo bastante complexo, é uma situação bem interessante. A fiscalização fez o confronto entre notas fiscais de faturamento antecipado ou entrega futura, notas fiscais de devolução e notas fiscais de venda, propriamente dita, e notas fiscais de simples remessa, e aí encontrou algumas diferenças que eu concluí que houve omissão de receita, tá entendendo? Trabalho muito bem feito, bastante exaustivo. A operação envolve diversos clientes, tendo sido feita análise individual de cada operação. De acordo com a defesa, as notas fiscais de faturamento antecipado foram emitidas a pedido ou por determinação do agente financeiro, como comprovam as cartas dos bancos que especificam os produtos e respectivos preços. E, em segundo, porque o motivo determinante para aumentar o valor do financiamento é do comprador que não dispunha de recurso próprio e pretende ou pretendia financiamento integral da aquisição. Era emitida uma nota fiscal inicialmente e posteriormente cancelada e emitida uma posteriormente. A partir da análise dessas operações, apurou-se a omissão de receita, tá certo? Porque a maior parte foi considerado que havia subfaturamento. Bom, gente, teria que se analisar, são diversas operações, mas esse lançamento é um mero reflexo de IPI. No início foi lavrada a infração de RPJ, contribuição social, PIS, COFINS e IPI. O IPI era um mero reflexo, está entendendo? Esses autos foram apartados no recurso voluntário, e o que foi que aconteceu? O auto de infração do IRPJ já foi julgado, se não me falha a memória, em 2010 ou 2012, eu já confirmo para os senhores. É um mero lançamento reflexo. O próprio contribuinte pede que seja aplicado o resultado, ou seja, sobrestado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o resultado do outro julgamento, que, como eu vou mostrar para os senhores, eu vou dar provimento ao recurso voluntário para ele na parte do IPI, porque do ano calendário que teve débito do IPI, a ação fiscal foi improcedente. Então, eu não tenho mais nada o que fazer, tá certo? Eu vou pedir licença aos senhores para entrar diretamente no voto. Então, é um processo que poderia ser extremamente complexo, para mim se tornou extremamente simples, exatamente porque já tem outro voto que já analisou a questão e esse é uma mera decorrência, tá certo? Ficaria até complicado se eu não adotasse o mesmo voto. Então, deixa eu passar aqui para o voto, ele vai estar na página, a partir da página 10, tá certo? O recurso é tempestivo, etc, etc. A infração que embasou o lançamento de ofício decorre de ação fiscal em que foi apurada a omissão de receita, tendo sido inicialmente formalizado no processo 10.935.004.501/2006-71, que englobou também o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o PIS e COFINS. Posteriormente, ocorreu o apartamento dos autos,
tendo sido formalizado o presente processo, que controla exclusivamente o lançamento relativo ao IPI. Em seu recurso, o contribuinte solicitou preliminarmente o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final do processo 2006-71, ou, alternativamente, que esse fosse apensado aquele processo para julgamento simultâneo pela mesma Câmara, uma vez que todos os documentos comprobatórios citados estão juntados no processo principal. Então, eles, olha, os documentos, meus argumentos, ele trouxe os mesmos argumentos, óbvio, tá certo? O argumento da defesa é coerente e será adotado no presente voto, no sentido de que o resultado do julgamento relativo à omissão de receitas, que resultou no lançamento do IRPJ, também se aplica ao presente, dada a íntima relação de causa e efeito entre eles. O processo de final 2006-71 já foi julgado em segunda instância, Acórdão 1302-00-305, terceira Câmara, segunda turma ordinária, sessão de 8 de julho de 2010, com decisão definitiva na esfera administrativa. O contribuinte acatou o resultado do julgamento, tendo parcelado o crédito tributário remanescente. O processo já se encontra arquivado. Com efeito, por coerência, adotarei aqui os mesmos fundamentos considerados no voto do relator, que foi acolhido por unanimidade, dando provimento parcial a um recurso voluntário. Gente, eu transcrevo aqui a íntegra do voto, um voto excelente, ele analisa operação por operação, onde é que ele tem aquela questão do faturamento antecipado, o que ele considera e não considera. Eu acho desnecessário ler para os senhores, porque é uma decorrência, eu vou ter que adotar. Não existe mais, na minha visão, o que se pronunciar sobre o assunto. Então, eu estou avançando aqui, se vocês olharem, o voto é bem detalhado, é muito bem feito, esse caso é muito interessante. No final, deixa eu ver onde é que está o final. É imenso esse voto. Nota que ele analisa cliente por cliente, operação por operação. Que andando aqui, ainda não cheguei no final. Bom, conclusão, se vocês forem na página 34 do meu voto, tem o item 7, que é a conclusão do voto do relator do processo principal do IRPJ. Então, ele diz o seguinte: de todo o exposto e tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar os lançamentos fundados em simples presunção de omissão de receita. Manter a exigência dos seguintes tributos e contribuições sobre as seguintes bases de cálculo. E aqui ele detalha. Olha, 31 de dezembro de 2004, 30 de setembro de 2005. São os valores que eles lançaram. Tinham sido lançados originalmente em 2003, 2004, 2005, e ele cancelou integralmente em 2003. Aí agora volta ao meu voto. Destarte, com base nos fundamentos acima expostos, não existe saldo do IPI a cobrar no presente processo, uma vez que o lançamento desse imposto envolveu apenas fatos geradores recorridos em 2003, conforme a seguir demonstrado, cujas omissões de receitas correspondentes foram consideradas indevidas no processo principal, né? No presente processo, não, no processo principal. Vou fazer uma pequena correção aqui. E aqui eu transcrevi, gente, está aqui a descrição dos fatos da autofação do IPI, né? Aí tem só 2003. Isso no início me incomodou. E em demais períodos, porque não tem? Aí fica fácil, que vocês vão notarem a tabela seguinte. Porque o IPI tem aquela operação de débito e crédito. Se vocês voltarem um pouquinho mais abaixo, eu coloquei uma cópia da tabela, que é o anexo 7, que está na folha 925. E aí está aqui o demonstrativo de ajuste da apuração do IPI. Aí ele faz débito, crédito, toda aquela reconstituição, e se os senhores notarem, só lançaram esses valores que estão em amarelo, que são de até novembro de 2003. Essa tabela continua, ele fez para 2004 e 2005 também, tá certo? Só que nesse caso ele está diminuindo o valor do saldo ajustado de crédito IPI. Não teve crédito tributário lançado. Então, aí o que é que eu estou adotando? Né? Eu estou cancelando esse auto de infração, que é exclusivamente de 2003.
Eu estou colocando aí, o contribuinte tem direito ainda a ajustar os seus saldos de credores de IPI da forma como decidido no presente voto, que tomou por base a decisão do processo 2006-71. De todo exposto, encaminho o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. É isso aí, senhores. Estou à disposição para dúvidas, debates. Ele acabou ficando fácil, né? À medida que a questão foi devidamente analisada no processo principal, e esse é o lançamento é um mero decorrente. Não existe outra matéria diferente nesse processo. Pronto, Dunilson, pode falar. Eu fiquei com dúvidas, presidente, porque aqui no caso do lançamento de IPI, É IPI só. Esse processo é só do IPI. É porque qual ele período foi... de apuração, hein? É porque tem... No calendário 2003. Olha, eu até copiei uma parte da folha principal. Deixa eu olhar o número da folha principal. É porque esse processo era um processo só. Depois eles fizeram um desmembramento, tá entendendo? E eu acho que eles juntaram cópias do processo principal. Mas esse aqui é exclusivamente de IPI. Então, o que deve ter o histórico do processo principal? A minha dúvida é sobre o período de apuração. Ah, pois não, deixa isso importante. Deixa eu aqui... É isso que eu estou procurando aqui. Deixa eu abrir aqui o processo, Nilson, que esse dado é extremamente relevante, concordo. Onde é que está o processo do Comicilos? Deixa eu ver onde é que está o... Mas não é 2003, presidente? Você até colocou. Eu coloquei, pois é, não é. Aqui na última folha é 2003. A apuração do IPI é um pouco diferente. Não, mas tem, viu, Nilson? Eu olhei bem. Mas vou mostrar, não tem dúvida. 34 do voto do presidente Ricardo, ele recorta e cola a próprio trecho do auto de infração. Os períodos são 30/4/2003, 5/2003, e aí ele cola justamente a reapuração do processo principal do qual esse é reflexo. E aí você vê que o IPI a lançar é justamente de 2003. Então fica, pelo menos visualmente, para mim ficou claro que aí ele teria que seguir a decisão do principal e, por conseguinte, teria que dar provimento. Então, tem que ver o lançamento. É o 34 da página dele. Eu coloquei, mas ele quer ver no processo, né, Nilson? Você tem, eu vou encontrar aqui, deixa eu ver esse processo enorme aqui, mas, gente, bom, eu fiz questão exatamente, Gisele, de copiar, porque esse é o dado mais relevante. Né? Eu estou fazendo isso que ajuda. É janeiro, maio, junho e novembro de 2003, não é isso? Isso. É só esse valor mesmo? É pouco assim mesmo? Porque o resto deu ressaldo do credor. Nilson, presta atenção que o fiscal, ele fez um trabalhão, ele fez toda a recomposição de apuração de débito e crédito de IPI. Note que eu coloquei no meu voto também uma cópia, um retrato do demonstrativo de apuração do IPI. Isso está no processo também. O imposto de renda mantido, porque foi mantido uma parte, né? 2004 e 2005. Tipo de dezembro de 2004. Ah, entendi. Você entendeu? 2004 e 2005. Eu fiquei confuso com essas datas. O lançamento de IPI é 2003. 2003. Foi uma sorte danada, viu? Porque se Mega, e o valor bate igualzinho da apuração. Não, tá certo, por isso que eu fiz questão, porque esses dados é o que é fundamental, quer dizer, o meu trabalho aí era exatamente identificar a aplicação daquele outro processo. Facilitou bastante, porque o lançamento aqui é só IPI de 2003. Eu também fiquei com essa mesma dúvida do Nilson. Poxa, por que é só 2003? E 2004, 2005?
Ele fez, é porque o IPI, aquele débito e crédito, não deu imposto a pagar, embora ele reduziu o saldo credor de IPI. Por isso que eu estou dando direito a ele, tá entendendo? Embora não foi lançado de ofício, mas isso aí, tá entendendo, é o que está no processo. Ok, senhores? Ok. Bom, então ele acabou sendo fácil por causa disso. Eu me perdi tempo bastante, foi só nesse detalhe, em encontrar, mas ele está na auto-infração, como eu mostrei para os senhores, e eu recortei exatamente as partes que dão a nossa segurança, né, para a gente aplicar isso. Tá ok? Posso voltar? Doutor Neilson. Acompanha, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho o relatório. Doutor Alain. Acompanho. Doutor Alain, doutor Alexandre. Acompanho também, presidente. Depois doutor Efigênio. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. E doutor André. Acompanho, presidente. Ok, senhores, então ficou da seguinte forma: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e dar provimento ao recurso voluntário, ok? Deixa eu só salvar aqui o arquivo e vamos para o próximo item da pauta de imediato. O próximo item, eu acho que teve alguma coisa parecida, viu? É o item 59, é o processo 10.380.003.656/2005-23, recorrência Fazenda Nacional e Demarket, Indústria e Comércio de Artefatos Práticos Limitada. A relatora é a doutora Gisele Barbosa, a quem eu passo já a palavra. Obrigado, presidente. Bom, esse poderia ser mais tranquilo como o seu, mas acabou mas não foi. Você não teve a sorte que eu tive, não. Eu não tive a sua sorte. Aqui, na verdade, a cobrança do PIS, ele é reflexo de um processo principal que envolve os anos calendário o ano calendário de 2003 e 2004. Só que aqui a gente tem um pormenor no meio do caminho. Aparentemente, eu tenho as folhas aqui, houve um pedido de parcelamento por parte do contribuinte, o que acabou me gerando bastante dúvida no curso do processo, porque o que acontece, eu vou, só para passar aqui, no item 2, né? Na hora que foi lavrado o auto de infração, a autoridade fiscal aqui, ela fez as verificações. Eu estou no item, na minha página 2, item 2.1.1. Ela constatou que o contribuinte tinha deixado de recolher a menor valor de PIS, bem como não apresentou o DCTF de todos os períodos com as informações corretas dos débitos concernentes à referida contribuição referente a esses 3 períodos. Para 2004, adotou-se os dados constantes das guias de informação mensal do ICMS, uma vez que no citado período, em função de a contribuinte não ter apresentado os livros contábeis ou fiscais que justificasse a tributação pelo lucro real, bem como não ter efetuado a opção pelo lucro presumido, o que gerou o arbitramento neste processo principal, sendo então utilizados valores constantes aí das guias pré-efeito do PIS. O que acontece? Foi baixado uma resolução pela própria DRJ. Nessa resolução foi verificado que, de fato, quando se analisaram essas guias com os livros de apuração do ICMS, que haviam vendas que meras transferências, retornos, e que não deveriam compor a base. Então, foi feito um demonstrativo das vendas em 2004 para fins de tirar uma parcela desses valores. Então, em 18 de janeiro, a DRJ ela julgou procedente em parte com base nesta diligência. E a decisão, eu até pintei em amarelo, foi justamente para, com relação aos anos calendários de 2002 e 2003, exigiu o PIS nos valores originalmente lançados, ou seja, não mudou em nada. O contribuinte, vocês vão ver, alega que ele gostaria de ver aplicado o mesmo racional de 2004 em 2002 e 2003. Então, na verdade, a diligência se limitou a 2004 por conta da formatação do próprio auto de infração,
E do ano de 2004, ele excluiu esses valores. Então, sobre os valores originalmente lançados, foi retirado, foi mantido, e 2004 foi alterado de acordo com essa resolução, mantida a multa de 75, o Selic e tudo mais. Bom, como à época o crédito exonerado, ele era acho que 1 milhão, né, então não atingia, teve recurso de ofício, mas vocês vão ver que eu vou optar pela resolução, mas de qualquer jeito, se eu partir por voto, né, aqui eu nem teria que conhecer do recurso de ofício por conta dos valores, mas tudo bem, é só um comentário. Então, de outra parte, inconformada com a decisão, houve interposição de recurso voluntário, onde requer em sede de preliminar essa diligência para apurar os reais valores bases de cálculo, bases do PIS dos anos de 2002 e 2003, nos moldes de 2004, que resultou no cancelamento de quase a totalidade. Foi encaminhado esse processo por resolução para a terceira sessão. A terceira sessão nos devolveu falando, olha, é reflexo, vocês que julguem na primeira sessão. Aí, veio para cá, e esses autos, então eu vou até pular essa parte, e nesse ínterim, aqui tem 9. Então, após o despacho de encaminhamento, a segunda turma da primeira sessão, aí veio para cá, nós prolatamos uma primeira resolução, já estamos na terceira, tá? Para vocês verem o problema disso aqui. Para converter o julgamento em diligência, para retornar a unidade de origem, aguardando decisão definitiva no que seria o principal, cujo PIS aqui, parte dele, vocês vão ver, não todo, seria reflexo. Aí, o setor de acompanhamento veio com a informação de potencial parcelamento. Aí, virou uma confusão. Então, todavia, cabe esclarecer, item 10, que o referido processo se encontra consolidado no parcelamento especial da Lei 11.941, permanecendo nessa unidade até a data de 15 de julho, momento em que foi encaminhado para a inscrição em dívida ativa. Isso é o processo principal, não esse. Veio só essa informação para mim. Aí vou eu. Diante da informação acerca da existência de parcelamento com relação ao processo principal, reflexo ao presente, e pelo fato do recurso voluntário não ter sido lá sequer conhecido por intempestivo, ou seja, eu não tenho a decisão da DRJ aqui sequer, do processo principal para aplicar como reflexo até, tá, presidente? Esse egrégio colegiado, na anterior composição, entendeu por bem converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora adotasse as seguintes providências. Juntasse aos autos cópia integral do processo principal, 2005-34, bem como cópia do termo de opção, respectivo recibo de consolidação, status e documentos hábeis a comprovar a efetiva adesão, neste caso também. Porque, de novo, nós temos 3 períodos aqui, no outro só encobriria 2003 e 4, e 4 aqui está resolvido, 3 seria reflexo, olha a confusão. Com relação ao presente feito, deve confirmar eventual adesão ao parcelamento e anexar, enfim, ou pelo menos destacar que esses débitos também estariam parcelados. A autoridade preparadora atendeu em parte a resolução, vez que cuidou apenas de trazer as telas relativas ao termo de opção, aquela tela geral, tá? E o comprovante de rescisão do parcelamento, e não teceu maiores considerações especificamente quanto aos débitos aqui em litígio. No mais, deixou de juntar aos autos cópia integral do processo, nem que fosse aquilo que tinha, DRJ, aquilo que a gente pudesse ter algum acesso, para fim de que essa relatoria procedesse a ampla análise do presente caso, em especial avaliasse tanto os termos do auto como as razões de decidir constantes da decisão de primeira instância, já que o recurso voluntário não foi conhecido no âmbito desse CAF, e o caso veio para julgamento para essa primeira sessão por ser reflexo. Por fim, a autoridade preparadora não intimou a contribuinte para fins de atendimento do item 3, porque eu, inclusive, pedi para intimar a contribuinte para, porventura, prestar algum esclarecimento. Bom, vale lembrar que, e não aconteceu também,
Vale lembrar que a hora recorrente pleiteia a realização de diligência para apurar os reais valores da base do PIS dos anos de 2 e 3, nos mesmos moldes de 4, que é a recomposição da base do PIS, excluindo-se os valores originalmente lançados, aqueles que não dizem respeito à receita bruta, cancelamento de valores que não correspondem à venda efetiva, transferências ou retornos. No mais, em seu recurso voluntário, a contribuinte consignou de forma categórica que teria trazido os livros registro de entrada e de apuração de CMS. Eu folhei esse processo mais de uma vez, não achei esses livros, não achei a totalidade desses documentos, salvo com relação a 2004. Tanto é que 2004 foi o alvo da diligência. Então, a contribuinte traz categoricamente que teria, ela pode até estar se confundindo no sentido de ter juntado tudo isso no principal e ter tido esse desmembramento, porque esse não é o primeiro caso que eu pego que há esse tipo de desmembramento, que é uma pena, porque nos dificulta muito, né? O certo seria a gente julgar tudo junto. Então, esse é o relatório, presidente. Se puder, eu já passaria para a diligência. E o que eu tentei melhorar na diligência até, para ver se, sei lá, né? Ok, doutora Gisele, pode prosseguir. Vamos lá. Então, para enfrentar o mérito do presente caso, algumas questões preliminares precisam ser esclarecidas pela autoridade preparadora, daí a necessidade de nova conversão, já que a primeira resolução não foi plenamente atendida. Então, diante desse contexto, eu voto por converter. Então, aí eu ponho que, de forma expressa, que confirme se e quais valores aqui exigidos foram em algum momento confessados em virtude da adesão, ainda que tenha sido rescindido. Essa elucidação é relevante, vez que o artigo 5º da Lei 11.941 é claro no sentido que a opção pelo parcelamento importa em confissão irrevogável e retratável. Deve providenciar cópia integral do principal, pois o presente PAF é reflexo, ainda que em parte, né, como eu já expliquei para os senhores. Intime a contribuinte para que reapresente, então, né, os livros, bem como as cópias e tudo mais, com relação a 2002 e 2003, com destaque para os lançamentos que não correspondem a vendas efetivas, bem como eventuais considerações acerca da adesão ao parcelamento. Caso se confirme que os valores aqui exigidos com relação aos anos calendário de 2002 e 2003 não foram incluídos no referido parcelamento, deverá, nos moldes do relatório, aí eu já coloco, e aqui talvez seja o único ponto que, não sei, as folhas de 943 e 946, que é justamente esse trabalho realizado no âmbito da DRF, que ela fez o confronto dos livros e retirou, elaborar, a partir do registro de apuração de CMS, demonstrativo indicando os novos valores de receita bruta, base de cálculo da contribuição relativa a 2002 e 2003. E aí, após a conclusão da diligência, ela deverá elaborar relatório conclusivo. Então, o que eu aproveitei aqui? Já que ela não cumpriu, deixa eu ainda dar mais amplitude para essa diligência, para que eu consiga, nos mínimos detalhes, tá bom, esses valores foram incluídos em parcelamento, parte deles eu vou ter que tirar, parte ainda vai estar sob júri. Aquilo que está para julgamento, o que eu consigo abstrair da decisão de primeira instância no processo principal. E, por fim, se eles, né, se o contribuinte de fato apresenta esses livros, então que reapresente, porque eu não estou localizando, principalmente 2002, 2003, que ela alega ter trazido, e eu não acho, não sei se ela trouxe no principal, e assim eu consigo, né, com algum grau de certeza, fazer e decidir de forma adequada, decorrente de todas essas nuances aqui. Então, é como... Obrigado, doutora Gisele. Dois comentários aqui. Eu acho, doutora Gisele, que esses livros que ele diz que fazem devem estar no outro processo. Também acho. Ele pegou a mesma defesa, está entendendo? Também acho. Provavelmente está no outro processo. Segundo, eu fiquei com dúvida, quando você pediu já para informar o parcelamento, foi o que eles disseram? Pode abrir lá, eu até disponibilizo. Eles simplesmente juntaram a tela de opção e juntaram a tela de rescisão. Só que essas telas, elas não me elucidam claramente... O que você quer, né? O que eu quero. Assim, tudo bem, isso eu já sabia, eu já tinha essa informação, senão eu não tinha nem baixado em diligência, entendeu? Por isso que agora eu pedi relatório conclusivo, eu pedi para intimar a contribuinte, ela não foi intimada, presidente. Então, se você quiser abrir, você vai ver. Eu acho que você vai, esse é que eu estou achando, posso não estar, mas muito provavelmente esses documentos estão nesse outro processo. Mas também está bom, eu acho que não mexeria em nada não aqui.
Eu também não, porque assim, se eles não acharem cópia do processo, que intime a contribuinte, que ela reapresente, paciência, sabe? Eu quis fechar de todo, porque assim, já a terceira diligência aqui, a gente tem que conseguir julgar. Essa questão de pedir nova diligência é muito chato, né? Tá entendendo? Eu tenho um chavão, eu vou apresentar algumas vezes aqui para vocês em alguns processos, que eu gosto de dizer o seguinte, até copiando um amigo da gente, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o Gilson. Ele dizia, o processo não é um mero repositório de documentos. Não, você bota no trás, não, você tem que identificar, tá entendendo? Isso tem que estar individualizado. Se você pede a questão do parcelamento, diz, olha, Roberto tal, está na folha tal, detalhe, precisa individualizar, e não botar cópia, tá entendendo? E o pior, não foi entregar, né, presidente? Eu não tenho a cópia do processo principal, ele não cumpriu, não intimou a contribuinte. Se fosse assim, Zélia, essa tela para mim é suficiente, tá, mas não cumpriu o resto, e para mim não é. Esse dado é fundamental, esse dado de identificar quais são os que estão parcelados, paciência, você tem que vir bem especificado para a senhora, senão não tem condição de julgar, né? Senhores, querem debater? Podemos votar? O que vocês decidem aí? Ou não, doutor Nelson? Presidente, a gente já debateu bastante esse processo, né, da primeira resolução. Eu só queria fazer um resumo. Houve um debate, inclusive eu não acompanhei o pedido de resolução, e eu só queria trazer aqui para a turma, temos pessoas que não participaram aqui, né, o Jefferson e o André, e, é claro, o presidente. O que acontece? Por que eu fico contra a resolução? Aqui eu até entendo que a DRF aqui não cumpriu a resolução. Mas se eu já fico contra a diligência na primeira vez, eu permaneço contra ainda, e eu só queria colocar os motivos. Foram lançamentos de 3 anos, PIS decorrente, né, de RPJ. 3 anos. Os primeiros 2 anos foi usada a própria escrituração do contribuinte, a apuração do próprio contribuinte. Por isso que não existe essa checagem de notas fiscais, de devolução, não sei o quê. Por quê? Porque foi usada a contabilidade do próprio contribuinte, certo? A própria apuração dele. No último ano, né, que é 2004, ele não apresentou essa documentação. Aí o lucro foi arbitrado. E o lucro arbitrado a partir da receita conhecida a partir da apuração dos livros do ICMS. Aí sim é que deu ensejo a esse controle, né, das notas fiscais de devolução, que tipo de remessa, houve esses abatimentos, entende? Isso é o que justifica o tratamento diferenciado para 2004, porque o contribuinte não apresentou contabilidade, foi necessário o arbitramento a partir da receita conhecida, precisou da apuração da receita conhecida. Caiu alguém aí. Olha lá, pronto. Então, isso é que justifica essa diferença. E quando foi possível, né, quando foi necessário, foi feito isso, foi em 2004, que é essa checagem. Então, eu não tenho por que ir atrás disso nos anos 2002 e 2003, porque a apuração da RPJ foi feita a partir da própria contabilidade do contribuinte, certo? Para mim, não é relevante se ele parcelou ou não. Se tem alguma relevância, é só no sentido de dizer que ele aceitou que devia RPJ. Ora, se ele aceitou que devia RPJ, tanto que parcelou, certo? Por decorrência, ele deve PIS, já que era o IRPJ que se fala, foi exigido em razão da opção de receita. Então, para mim, não é relevante saber se ele parcelou ou não parcelou, o que foi que ele incluiu no parcelamento. Não, ele reconheceu, certo, que era devido o IRPJ. Então, é devido também o PIS, certo? Então, foram essas considerações que eu me lembro de ter colocado na época, no sentido de que a gente já votasse o recurso voluntário, de maneira como está o processo, sem necessidade de juntada de novos documentos. Então, só queria fazer esse contraponto, já que é uma matéria que já foi
apreciada aqui por essa turma, né, em um momento anterior. Eu queria trazer isso aqui para todos. Obrigado, doutor Ney. Essa questão do Parruba, claro, vou passar para a doutora Gisele, então aí para mim já ficou alguma coisa confusa na cabeça. Porque eu fiquei com a ideia que o PIS e COFINS, uma parte foi parcelada, né? E parece que quando ela pediu, pelo que eu entendi, pelo relato... Eu não sei se foi ou não. É isso que eu preciso saber. Lembrando que no processo principal só foi julgado os anos calendário de 2002 e 2003. Não foi julgado o ano de 2002. Então, ainda que a gente considere também a decisão reflexa, primeiro, eu preciso saber se foi parcelado. Para mim é relevante, sim. Porque daí, simplesmente, com base no parcelamento, ele confessou, concordo, é reflexo, mata por aí. Segundo ponto, quando eu tenho aqui a apuração do imposto de renda e o auto principal de 2003 e 2004, eu não estou vendo como a decisão foi mantida lá, eu não estou enxergando. O que eu enxergo aqui, Neudson, de fato, é que ele usou a própria apuração para 2002, 2003, 2004 arbitrou e por isso fez o confronto dos livros de registro de apuração do ICMS, perfeito, foi o que a gente falou lá atrás. Só que eu não consigo ver quais foram os termos lavrados para 2003 e outra, esse principal foi aqui, 2002, eu não tenho a conexão com o processo administrativo principal de 2002, esse aqui é só de 2003. Então, assim, eu precisaria ter o mínimo de lastro de como foi decidido aqui em 2003, eu me sentiria muito mais confortável. E outra, eu sabendo que esses débitos de PIS foram parcelados, e eu acho que provavelmente foram, gente, eu preciso dessa informação de forma adequada e precisa. Ele não intimou a contribuinte, ele não juntou as telas, ele não me confirmou. A gente podia matar aqui, para mim o parcelamento, sim, mataria toda a situação. Deixa eu até me aprofundar. Mas você discute, o outro processo não foi jogado aqui na nossa turma não, né? O principal, né? Bom, se a senhora, quando pediu a diligência, a senhora pediu a informação desse parcelamento, eles não responderam. Botaram uma tela genérica, mas você teria a discriminação do débito a parcelar, não é isso? É só essa que eles deveriam que ver. Não intimou a contribuinte, que eu pedi, não juntou cópia do processo principal para analisar a decisão da DRJ. Então, assim, para mim, eu assim, estou muito tranquila, como já da outra vez, de manter a diligência. Talvez o ponto é que vocês considerem, tá bom, 2004 ele usou o registro de apuração de ICMS porque houve o arbitramento, aqui ele usou a própria apuração, então sequer deveria ter na sua resolução, que foi uma coisa que eu complementei nessa, o item 4, mas eu gostaria de ver esse cotejo. Tá? Se eles, eu sei que aí, né, você vai falar, Gisele, mas tá bom, eles usaram a apuração pelo lucro real e aí esse cotejo pode ser irrelevante. Não sei, eu não tô vendo o resultado, eu não sei se parcelou, se não parcelou, eu não tô vendo o que eles fizeram propriamente em 2003. A decisão do outro processo não foi juntada aos autos, não, também? Não, eu só sei que foi intempestivo o recurso voluntário. Eu não tenho uma decisão do CARF e eu não tenho a decisão da DRJ. Então, dado o processo principal, ele me... Inclusive, pode ser, tá? E é isso que eu queria ver, qual o reflexo dele em 2004. Ainda que, porventura, não se conheça o recurso de ofício, eu também queria ver o que aconteceu ali. Né, porque, assim, no fundo, no processo principal, você imagina, se esse recurso de ofício fosse admitido, eu teria que ver o processo principal relativo ao ano de 2004. Provavelmente não vai ser por causa do limite da portaria do Ministério da Fazenda. Mas, ainda assim, poxa, no seu caso, teria que estar aqui, né? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui nesse teu item 4, até o Nilson falou, agora eu fiquei confuso. Foram 3 anos, foram 2 anos que ele pegou com base foi no livro de apuração, todos os anos ele pegou com base no livro de apuração do ICMS, foi a receita bruta para arbitrar? Só 2004. Ele pegou as diferenças. Então, o que precisaria para 2002 e 2003? 2002 e 2003 eu preciso saber do parcelamento, primeiro ponto. Não, porque a senhora está pedindo aqui. Isso, então é isso que eu falei, na verdade eu só queria ver se foram descontadas, olhando o livro de apuração do ICMS, eu sei que aqui não é lucro arbitrado, é lucro real, mas eu queria ver esse confronto, se de alguma maneira isso teve algum impacto.
Mas não foi feito na época. Esse dado não tem mais, né? Uma nova fiscalização. Na verdade, não é uma nova fiscalização. Eu queria que eles analisassem o livro de apuração de CMS, que não foi analisado e foi juntado, e na época simplesmente desconsideraram para 2002 e 2003, mas consideraram a diferença. Então, assim, veja, eu estou aqui julgando às cegas, ao meu ver. Não, mas é porque 2002, 2003 não foi esse parâmetro utilizado pela fiscalização. Eu entendi, mas pode ser que eu conteste, certo? Mas por quê? O contribuinte questionou isso? Questionou. Ele pede, gente, a diligência justamente para isso. Tá aqui, ó. No mais, em seu recurso voluntário, a contribuinte consignou... Aqui, ó. A recorrente pleiteia a realização de diligência, e tem 13, para apurar os reais valores da base de cálculo do PIS nos anos de 2002 e 2003, nos mesmos moldes ocorridos no ano calendário de 2004. Recomposição da base, excluindo-se os valores originalmente lançados daqueles que não dizem respeito da receita bruta. Aí você vai falar, bom, mas teoricamente, para a composição de 2002 e 2003, eu não precisaria recompor porque ela utilizou os livros e não arbitrou. É isso, né, Hudson? Você está colocando. Mas, ainda assim, ela pleiteia. Então... E alega que juntou e que queria dessa forma, e assim, houve uma desconsideração. Se você busca no curso do processo, ela sempre bate nessa tecla. O contribuinte quer que seja feita uma nova fiscalização. A fiscalização foi feita com base na contabilidade dele. Ele disse, não quero mais na minha contabilidade, eu quero que você olhe aqui o meu livro de apuração do CMS. Como o próprio fiscal adotou esse critério para 2004. Só mostrar se algum erro na escrituração, né, tá entendendo? Alguma coisa que... Mas nesse caso, doutor Gisele, até isso já foi julgado no outro processo, né? Eu também... Não, eu não trouxe essa proposta no outro. Essa aqui eu realmente incluí aqui porque eu me atentei que no recurso voluntário ela foi muito categórica na juntada desses livros e no pedido da diligência. Então, eu optei por incluir sim, entendeu? Para não correrem um nível de risco. Mas qual seria o risco? A senhora vai fazer uma reapuração comparando o livro do ICMS com o da escrituração? Como é que segurança a gente vai... Porque se 2002, 2003, eu acho que isso já foi julgado no outro processo, né? Não, 2003 foi julgado no outro, que eu preciso ver o que aconteceu. Não, tudo bem, isso aí é uma coisa. 2002, vai julgar no outro julgamento. Eu concordo com a senhora plenamente que a senhora precisa saber se foi parcelado, eu acho esse dado relevante, e eu acho que precisa saber o que foi julgado no outro processo que pode ter referência com esse. Isso aí eu concordo plenamente. Agora, esse livro do ICMS 2002 2003, pelo que foi relatado aqui, que eu estou achando que ele vai ser um complicador de algo que não foi utilizado pela fiscalização, né? E o que ele vai me dar? Tá entendendo? Vai dizer, não, o que está na minha contabilidade é errado, né? Potencial diferença, porque, veja, se no fundo a autoridade, ela considerou para 2004 isso, e 2002, 2003, ela adotou critérios distintos que ela não deveria ter adotado, sobre a minha perspectiva. Então, eu gostaria de ver, sim, uma vez que a contribuinte, ela solicita, ela reitera que pode existir uma mesma queda de exigência com relação a 2004 em 2002, 2003. 2003 pode estar superado, porque a partir da hora que eu ver a decisão da DRJ, é reflexo e não tem que se discutir. Mas 2002, eu posso ir numa linha mais fechada e falar, não, olha, já apurou com base no lucro real, então não cabe mais, mas pelo menos eu tenho, né, que aí pode parte da turma nessa linha, ou não, eu olhar esse relatório de diligência e falar, olha, realmente houve uma diferença, o livro de apuração de CMS traz, sim, uma diminuição significativa do PIS, esse PIS de 2002 não foi parcelado, e aí eu vou montar minha decisão conforme eu tiver que montar, né? Enfim, foi uma colocação. Eu vou manter assim, presidente, aí se vocês quiserem abrir divergência para tirar esse item, não tem problema nenhum. Não, o que eu estou achando é que ele vai trazer um complicador. Vai que não volta no relatório de diligência esse demonstrativo. Aí nós vamos... Não, aí eu vou superar, né, presidente? Aí eu vou ter que superar, obviamente. Obviamente eu vou ter que superar.
Eu acho que é uma informação, eu estou preocupado só, porque vai que pode nem ser necessário, vai que parcelaram em 2002, 2003, né? Isso aqui vai se tornar uma peça sem necessidade, não é isso? Então, mas você viu que eu fiz um caso? Caso se confirme... Eu vi, eu sei, eu estou corroborando, eu sei que a senhora colocou, não sei, não há dúvida não, doutora Gisele, isso aí eu vi bem, eu estou... Realmente está me incomodando assim um pouco de eu estou trazendo um complicador que eu acho que eu concordo com a diligência. Eu acho que a senhora precisa saber o parcelamento, esse dado precisa vir concreto, não um mero, como disse, botou um extrato que foi parcelado, não. Você tem que discriminar os débitos a parcelar, e essa informação eles têm. Isso tem que ser colocado no processo, eu não tenho dúvida não. O resultado do outro julgamento, está entendendo? Muito provavelmente as provas vão estar no outro processo, quando eles anexarem isso aí. Perfeito. Bom, senhor presidente. Sim. Eu só queria acrescentar a informação que eu consultei agora o processo que deu origem ao presente. Ambos foram julgados na DRJ no mesmo dia, em conjunto, na mesma turma, no mesmo dia. Foram julgados em conjunto. Então, a DRJ já apreciou a correlação entre eles, né? Inclusive, o julgamento do IRBJ foi procedência parcial, né? E foi mantido o PIS, certo? A correlação entre eles, para mim, está muito clara. Eu entendo, assim, que essa diligência, ela corresponde a uma nova fiscalização. O que se está querendo saber é informações da fiscalização do IRBJ, certo? E não está no âmbito do nosso processo, certo? Reapreciar a exigência de IRBJ. A maneira como foi levantada a existência do IRBJ. Assim, como se diz, quando se pede cópia do livro de apuração do CMS 2002 e 2003, certo? Isso daí não está no âmbito desse processo, certo? Tá, então aqui é 2, 3 e 4, lá foi 2003, 2004, 2002 está em litígio, gente. Esse é o problema, esse processo principal, ele não tratou de 2002, Nilson. Ele é 2003 e 2004. Não, tudo bem, 2002 não está no processo principal, mas houve uma fiscalização, baseada na contabilidade do contribuinte, houve uma exigência, tanto é que tem a decorrência em PIS. Eu acho que quanto a isso não tem dúvida. E a gente sabe que essa fiscalização do IRPJ foi feita a partir da apuração realizada pelo próprio contribuinte, contabilidade dele, certo? Então, a gente pedir livro de CMS para que seja repetido em 2002 o mesmo critério jurídico adotado em 2004, esse pedido, certo, que é o que está se pedindo, é isso. Adote em 2002 o mesmo critério de 2004, certo? Para mim, não tem possibilidade jurídica, certo? No meu entendimento. Não é no âmbito do presente processo, não. A gente está analisando o lançamento de PIS decorrente do IRPJ. O que a gente tem que ver? O quanto foi mantido de IRPJ e qual a consequência disso aqui do PIS. Ninguém pode questionar novamente o IRPJ. Está fora do alcance desse processo. Eu não tenho que foi mantido de RPJ, Nilton, eu não tenho o principal. Esse é o ponto, eu só tenho a descrição do trabalho fiscal. Eu não, assim, de novo, eu vou manter, no caso se confirme... Deixa eu só terminar o raciocínio. Então, essa item aí que vai buscar, certo, reapurar 2002 e 2003, eu entendo que não é possível. Encerrado assim, minha opinião sobre esse assunto. Em relação ao parcelamento, o único efeito que pode ter o parcelamento é o seguinte: o contribuinte desistiu, não conheço. Certo? É o único efeito que pode ter. Mas isso daí, digamos assim, posso até dizer, não, eu vou exonerar o lançamento de PIS. Mas como tem a possibilidade de ter parcelado, dele ter confessado, então vamos atrás disso.
Mas, assim, e aqui eu vou adiantar meu voto. Como aqui, para mim, eu não tenho nenhuma possibilidade que não seja acompanhar a decorrência do IRPJ, e o IRPJ foi mantido, entende? Também não existe possibilidade para mim exonerar, pelo que o contribuinte trouxe aqui. Então, não acrescente nada se ele parcelou, não. O resultado vai ser manter, na minha opinião. Entende? Então, só queria deixar mais clara a minha posição aí diante dos debates. Perfeito, doutor Nilson. Obrigado. Só para colocar a questão de ordem, para a gente já começar a vocação, se ninguém tiver mais aí nada a comentar. Também me incomoda um pouco esse fato, a gente começa a amadurecer mais, essa questão de 2012 e 2013, isso me incomoda, porque isso foi tratado em outro processo. Ficaria até estranho aqui a gente voltar para ser algo que foi tratado em outro processo, tá? Eu acho que a gente não tem mais poderes. Com aquele processo que eu apresentei agora, né? Eu não veria como eu mais me pronunciar de forma diferente. Eu dei razão, o contribuinte, eu tive que confiar. Eu acho que não tinha nem poderes mais, e agora não, vai no reflexo, vai ser julgado diferente ao que já foi julgado. Bom, doutor Gisele, o doutor Nilson, ele já mais ou menos mostrou um ponto de vista dele, a senhora mantém seu voto integralmente, como tal de resolução, quer fazer alguma alteração? Não, eu só ajustei aqui, que agora que eu vi que eu não fui muito clara, tá? No item 4, não, vou manter, tá? Caso se confirme que os valores aqui exigidos com relação a 2 e 3 não foram incluídos no referido parcelamento, deverá, nos moldes do relatório tal, elaborar a partir dos registros, com relação ao ano calendário de 2002, tá? Porque 2003, de fato, já foi apreciado, e eu vou ter que seguir o que foi decidido no principal. Como 2002 eu não tenho o principal, aí sim me justificaria decidir, talvez, de outra maneira. Tá? Perfeito. Então, só tá o 2002, eu vi que eu pus 2002, 2003, eu pus errado, é só 2002. Mas 2002 não foi tratado no outro processo, não? Não foi. O outro processo é 2003 e 2004. Por isso que 2002 é o ponto. Se você pegar no meu item 8, você vai ver a transcrição da emenda. Deixa eu só uma questão só de eu entender. O ano de 2002 só tem um PIS desse processo, correto? Perfeito. E no ano de 2002 a fiscalização tomou com base o quê para apurar a receita bruta? Não foi livro de apuração? Foi, mas e daí? Eu posso verificar, uma vez que a contribuinte está pedindo, juntou os relatórios de apuração de ICMS, se eu não tenho a mesma divergência que aconteceu em 2004, porque para mim, a fiscalização, ela só não utilizou o mesmo critério de 2004, ao meu ver, porque simplesmente ela tinha já, enfim, em mãos, e ela pegou e usou o que ela tinha. E aparentemente o contribuinte não juntou 2002, 2003. É isso que eu não sei, por isso que eu queria ver se no processo principal tem 2002, tem 2003, porque se no processo principal tiver 2002, não que ele tenha julgado o ano calendário de 2002, mas toda essa documentação referenciada esteja ali juntada, que eu imagino que foi ali, e por isso eu peço esclarecimento para contribuinte, aí eu posso encadear minha decisão com relação a 2002 de outra forma. Por isso que é só 2002 e não 2002 e 2003. Perfeito. A senhora encaminha esse seu voto, então. Eu posso colocar, se não tiver mais comentário, eu vou colocar em votação esse voto, tá certo? Senhores, algum comentário a mais para se fazer? Eu posso iniciar a votação? Querem algum esclarecimento a mais, tá certo? Bom, ninguém falou, vamos votar. Doutor Nilson. Presidente, eu vou abrir divergência e votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Certo, negar provimento. Estou só anotando aqui, tá certo? Depois do doutor Nilson, seria a doutora Gisele Pulou, doutor Alain. Presidente, com a divergência. Vota com a divergência, né? Doutor Alain vai ser o doutor Alexandre, né? Obrigado, presidente. Eu acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Doutor Alexandre, doutor Efigênio. Presidente, eu vou acompanhar a relatora, porque é o seguinte, eu até gostaria de discutir essa matéria no mérito, só que a própria relatora não se sente em condições, de acordo com os elementos que estão no processo, para poder contrapor o mérito.
Então, se me comprometer com o resultado, eu acompanho para que ela tenha subsídio para poder a gente enfrentar essa questão posteriormente, entendeu? Então, eu acompanho a relatora. Acompanha a relatora, né? Depois do doutor Efigênio, vai ser o doutor Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. E o doutor André. Acompanho a relatora, presidente. Bom, senhores, eu até estava pensando no início também de acompanhar a relatora, mas dentro do que foi falado, doutor Nilson, tinha sido discutido, eu vou acompanhar a divergência também. Eu acho que não vou trazer dados novos. Então, ficou da seguinte forma: resolve os membros do colegiado, com maioria de votos, em converter o julgamento de diligência nos termos do voto da relatora. Vencidos os julgadores Neud, Salan e Ricardo, que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Então, resolvido, vamos passar para o próximo processo. O próximo processo foi o 59, o próximo é o 60, o processo número 10880-954-348/2009-51 de Procomp Indústria Eletrônica Limitada. Esse processo foi retirado de pauta por solicitação do patrono do contribuinte. Ele é da relatoria do Dr. Jefferson. O seguinte também é da relatoria do Dr. Jefferson, é o processo, o item 61, é o processo 10880-954-349/2009-03, recorrente a Procomp Indústria Eletrônica Limitada, e também foi retirado de pauta por solicitação do patrono do contribuinte. O 62 também é do mesmo contribuinte, é o processo 10880-950-138/2011-16, que também foi retirado de pauta por solicitação do patrono do contribuinte. O 63 também é do mesmo contribuinte, é o 10880-950-139/2011-52, que também foi retirado de pauta pelo patrono do contribuinte. O 64 também é do mesmo contribuinte, é o 10880-902-569-2012-49, que também foi retirado de pauta. O 65 também é do mesmo contribuinte, Procomp Indústria Eletrônica Limitada, é o processo número 10880-940-228/2012-71, que também foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Passamos agora, então, senhores, para o processo de número 60, o item 66 da pauta, que é o processo 10.283.756/2010-65. A recorrente é Séculos da Amazônia, Indústria e Comércio S.A. O relator também é o Dr. Jefferson, a quem eu já passo a palavra. Jefferson, está mudo. Estão me ouvindo? Agora estamos. É bom, senhores. A questão também é questão de reconhecimento de compensação, né, PERDCOMPS. A recorrente, ela havia solicitado através de alguns PERDCOMPS de reconhecimento, né, do direito creditório e a homologação, né, dessas compensações, né. Ela teve a sua homologação não reconhecida parcialmente, né, e aí ela entrou com uma manifestação, né, que foi parcialmente reconhecida, né, pela DRJ, né, mas ficou um saldo a ser reconhecido, né, no valor de, deixa eu verificar aqui, o valor remanescente de R$ 4.852,13, né? E justamente foi esse o valor não homologado, né, residual pela DRJ, que reside o ponto de divergência apontado pela recorrente, né? Em face dessa não homologação parcial da DRJ, houve uma cobrança por parte da Fazenda Nacional, né, e gerou um segundo processo, né, de número 10.28.39.07.533/2009-95, né, onde também essa questão foi discutida, né.
no qual foi também proferido um acordo, né, pela primeira turma da DRJ de Belém do Pará, né, onde a recorrente relatou que declarou inicialmente a compensação ao valor de 63 mil, né, para a quitação das estimativas dos meses de janeiro e março de 2003. Né. Porém, por meio do despacho decisório, os créditos apontados não foram reconhecidos, né, pelo motivo pelo qual a delegacia, a DRJ do Pará, não homologou o PERDCOMP, né, que gerou o processo de cobrança relativo aos meses, especialmente ao mês de março de 2003, né, que é o PERDCOMP 18.162.121.203.1.3.03/2810. Né. Em face da cobrança, né, foi apresentada a manifestação de inconformidade, né, e sucessivamente recurso voluntário dirigido à terceira turma especial da primeira sessão do CARF, né, conforme o processo administrativo, né, já mencionado. Né. Nesse processo administrativo, né, o recorrente informou que houve a realização de diversos pagamentos de estimativas no ano 2002, né, dentre eles o valor de R$ 771.891,22, né, valor que superaria, né, o apurado pelo recorrente no final do exercício de 2002, né, restando, fazendo jus, né, o crédito de R$ 63.828,10, né, referente a saldo negativo de CSLL. Em face do recurso voluntário do acordo, né, houve o reconhecimento desse direito do creditório relativo aos 63.828, né, e homologou-se, né, a compensação em análise, né, que é a compensação de final 2810, né, que é justamente a questão que está sendo discutida aqui. Né. Então, logo divergindo do entendimento da Delegacia da Receita Federal de Manaus, né, referente aos autos do processo 10.803.907.533/2009-95, né, houve homologação da PERDCOMP com a quitação da estimativa de março, né, conforme de 2003. Conforme informa a recorrente, o saldo até então remanescente foi também recolhido, né, e ainda que considerado equivocado pelo recorrente. Né, em face do exposto, pede reconhecimento do direito creditório na quantia de R$ 4.852,13. É o relatório, presidente. Ok, doutor Jefferson, pode passar por volta. Ok, Jefferson, pode passar por volta. Ok, deixa eu só... Bom, então, quanto ao mérito da discussão, né, primeiramente o recurso é tempestivo, né, tendo os demais pressupostos de admissibilidade, pelo motivo pelo qual eu passo a reconhecê-lo. Né. Quanto ao mérito da discussão, reforça que a recorrente representa o pedido de reconhecimento de direito creditório, né, no valor residual de R$ 4.852,13, que não havia sido homologado originalmente pelo acordo de manifestação de conformidade acostado às folhas 23 a 41. Né. Reforça-se que as informações contidas no processo 102.803.907.533/29-95 trazem elementos importantes para o deslinde da discussão do presente processo. Aí eu reproduzi aqui, né, os devidos comprovantes do pagamento, né, conforme reconhecido nas folhas 204 pelo acordo, da terceira turma especial da primeira sessão do CARF. Em observância da tabela acima, né, o recorrente reforça que todo o valor de R$ 771.891,18, né, referente à CSL apurado em estimativa no calendário de 2012, havia sido devidamente recolhido aos cofres públicos. Né. Quanto da apuração no final do exercício, devido pelo DSCSLL, conforme originalmente reconhecido no despacho decisório da DRF Manaus, recorrente reforçou que haveria o crédito em favor do recorrente, né, no valor de R$ 63.828,06. Né. Em face da homologação do crédito superreferido no acordo da terceira turma especial do CARF, né, que refere-se justamente ao PERDCOMP já mencionado, né, não obstante ele não seja objeto de discussão no presente caso, torna-se, não havendo recurso naquela ocasião, torna-se líquido e certo do creditório apontado pelo contribuinte.
Decorrência lógica da situação acima é o reconhecimento do direito creditório, né, constante na PERDCOMP, já mencionado, que por sua vez importa no reconhecimento da parcela restante no presente e pendente de homologação na PERDCOMP. Na PERDCOMP 228.604.1.3.0604.1.3.03/2655 até o limite do direito creditório, que é objeto da discussão no presente processo administrativo. Então, por exposto, voto por conceder integral provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleitado pelo contribuinte no montante de R$ 4.852,13, acrescido dos valores legais. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Jefferson. Eu tive um problema aqui no OVPN, agora que eu abri o acórdão, está entendendo? Se algum conselheiro já quiser fazer algum comentário, já passa a palavra enquanto eu dou uma olhada aqui. O seu voto é no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, mas eu não tenho nem como comentar ainda por causa disso. Mas eu deixo aí a palavra aí para o conselheiro que queira já fazer alguma consideração inicial, está entendendo? Eu vou só dar uma olhada aqui rapidinho e a gente retorna à discussão. Mas fiquem à vontade quem desejar já fazer algum comentário. Posso fazer um comentário breve? Pois não, doutor Jeff, mas tranquilo, fica à vontade. Então, vai, a palavra está com o senhor. Na minha leitura inicial, me parece que é mais uma questão de reconhecimento de direito creditório residual, né, que não havia sido reconhecido no processo inicial, e aí acabou sendo reconhecido no processo paralelo. Né. Na minha leitura, né, me parece que pela decorrência, a homologação, o reconhecimento do direito creditório é o melhor caminho. Mas, estou à disposição aí para discutir a questão. Eu não tenho nem condições de discutir ainda, que é saldo negativo, né? Então, o que foi que aconteceu? Deixa eu só aqui pegar pelo histórico aqui, a gente vai até tentando clarificar até para minha compreensão também. Ele teve homologado o conceito de questão negativa de 2003, que ele quer compensar com a seguinte PERDCOMP. Aí a DRF homologou apenas a compensação, em razão de ter havido confirmados disponibilidade tão somente de 308.240. Aí o contribuinte alega que não efetuou recolhimentos de 587, além da compensação estimativa com saldo negativo períodos anteriores. Todos os créditos somaram excedendo, saldo negativo informado no período da DPJ, acrescendo que teria ocorrido um erro menor de investimento na obrigação sucessória que não foi jeito material. Bom, então o que formou o saldo negativo dele, que ele alega, que diz que até no valor maior, ele efetuou recolhimentos de 587 mil no ano, tá certo? E fez compensação de estimativas com saldo negativo de período anterior, tá certo? Todos os créditos alcançariam 654 mil. Perfeito. Então, ele tem pagamentos e estimativas compensadas com saldo no anterior. Aí a DRJ lá considerou que... Aí não considerou as compensações efetuadas por tais PERDCOMPs, né? Tá certo? E não vincular em DCT, por que motivo? Então, os meses de janeiro e março de 2003, as estimativas dele tinham sido compensadas nesses PERDCOMP para gerar o saldo negativo no final do ano. E isso não foi aceito para a DRJ, e também pelo não vincular em DCT o valor total recolhido por meio de DAFAS, débito e contribuição social. Então, está aqui, janeiro... São os valores de janeiro e março que a DJ não aceitou, porque não aceitou essas PERDCOMP, essas compensações. E não aceitou os pagamentos porque eles não estavam indicados na DCTF, pagamento de 86 mil e 68 mil. A DJ considerou que 66 mil estariam homologados, né? Ao passo que em relação às possibilidades da DCTF, a qual entendeu não assistir a razão contribuinte. Tá. Então, ele pede o recamencer de 4 mil, referente ao valor residual não homologado em face do montante de 61 mil, já homologado, reforçando os mesmos fundamentos.
Fundamenta que recorrente do caderno 2003, efetuou recolhimentos 587, pedia compensação tal, que eu gostaria. O requerente expôs que, conforme visto nas fichas tais, requerente. O expediente foi parcialmente homologado sob justificativa da insuficiência do crédito, a QDRF Manaus apenas reconheceu 42 mil, restando o valor de 4 mil. Quer dizer, o que está sobrando nesse processo são esses 4 mil, né? Então, esses 4 mil, que é 47, é março de 2003. Então, a estimativa de março de 2003 é o caso que nós estamos analisando. Bom, então veja bem, o que é relevante para a gente é esse outro pré-decômpito de final 2810, que compensaria a estimativa de março, que é o ponto de divergência apontado pela recorrente, né? Aí vamos aqui no seu voto aqui. Desculpa, deixa eu pedir aqui um socorro. Eu não sei, eu não estou conseguindo entender. O processo que a gente está analisando... O 66, né? 90756, né? É o 2010-65, final de 2010-65. É 2010-65, é. É isso, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa pauta. É o 2010-65, é o que está em votação. Foi o que o Dr. Jefferson apresentou, né? Pelo menos eu tive um atraso. Eu estava olhando a decisão da TRJ, ela não homologou totalmente a DECOM, R$6.000 a menos, em razão, pelo que eu estou entendendo, né, posso estar errado, de uma divergência na DCTF. Eu estou olhando também, né? Exatamente isso. Eu estou entendendo. Essa relação com outro processo. Sinceramente, são dois processos da séculos. Será que não estão trocados, não? Pois é, eu estou olhando aqui o acórdão da DRJ de Curitiba no processo 2010-65, é o 10.283.900.756-2010-65. 10.283.900.756-2010-65. Me parece ser o mesmo processo, mas eu não estou conseguindo achar aqui essa relação com esse outro processo que foi julgado na turma especial. Porque, assim, a DRJ, pelo que eu vi aqui no acordo da DRJ, aceitou tudo, assim, a DRF deixou de reconhecer, mas em torno de 66 mil. Aí a DRJ diz assim, não, vamos reconhecer mais, porque tem essas decompes, tem esses pagamentos, aqui está ok. Mas tem aqui umas DCTFs, o contribuinte diz que declarou errado. Aí, quer ver, o trecho aqui do acordo da DRJ diz assim, ó. E outra parte, em relação às quantias não vinculadas em DCDF, não assiste razão ao contribuinte, haja visto que não cabe a essa instância julgadora promover correções naquela declaração, DCDF. Deve, portanto, ser confirmados os valores antes reconhecidos pela autoridade fiscal, que é 46 e 68. É a única coisa que ela não aceitou, que eu acho que é o que gerou essa diferença de 6 mil. Aí eu não estou vendo relação, já se puder esclarecer, com esse outro processo. Eu não achei o fio da meada nesse processo.
Pelo que eu pude entender, o outro processo, ele se originou justamente da cobrança em face do não reconhecimento parcial daquela homologação. E aí foi o que o recorrente alegou, né? Que esse processo de cobrança, segundo processo, ele surgiu justamente pela não homologação daquela parte referente ao período de março, né, de 2003. Deixa eu ver o recurso voluntário aqui desse processo. Não, só para uma coisa aqui, Jefferson, é esse processo mesmo, né? Esse voto é desse do 2010-65, não é? Sim. Ele até transcreve o texto que o Nilton acabou de ler, você transcreve no próprio voto, né? A diferença fica só depois, no entanto, a recorrente apresentou recurso voluntário. Até esse parágrafo anterior, você até copia o trecho que a DRJ reconhece, né? Os valores que foram, dos PED-contos que foram homologados. Perfeito. Para a outra parte também que eu não estou conseguindo entender muito bem. Senhor presidente, eu acho que o relatório não está batendo certo com o processo. Olha, o relatório diz: trata-se de pedido de compensação do recorrente e pretendia revogar as compensações de crédito de saldo negativo de RPJ. O processo fala de saldo negativo de contribuição social, relativo aos anos calendários 2003, exercício 2004, por meio das PDCOMs. PDCOM final 2389, 271, 6693 e 2655. 4 DECOM. O despacho decisório está falando só de 2 DECOMs. Cadê? O despacho decisório foi das 11. Fala só de 2 DECOMs, final 2389 e 2655. 2389. Tem uma 2655 aqui. E tem uma 2389. Essas outras duas. São 4. Essas foram outro despacho decisório. Eu estou com a decisão da DRJ. A DRJ fala as 4 exatamente, né? A DRJ fala 4. A DRJ fala exatamente as 4. Eu estou tentando. Até essa parte do relatório tá batendo certinho, viu? Não, tá batendo. O relatório tá batendo. Até no item que ele verifica aquela análise que a DRJ, aquela que você leu, que ela confirma que os PERDECOM foram homologados. Na cozinha. Eu estou olhando o processo errado, será? É o 66. 2389. Ai, meu Deus, eu tenho um computador da barra. A minha como fala de saldo negativo de contribuição social. Sim. Não fala de RPJ. E eu não estou vendo. Opa, tem outro despacho decisório aqui. Não, é uma cópia. É uma cópia. Não, eu não estou conseguindo achar o ponto. Porque aqui no processo é saldo negativo, contribuição social. Perfeito, de acordo com o relatório da DRJ, é exatamente isso mesmo. Estou lendo o acórdão da DRJ. O do acórdão da DRJ bate certinho. Ai, Deus. Sim. Os 389, 665. São esses 4 PDCOMs. E ele transcreve
despacho decisório, que está nos autos, mas que só fala em 2 decompos. Não fala nas outras 2. Bom, pode ser esse erro de RPJ, pode ser. Mas não é, isso é certo, não é RPJ, é contribuição social. A DECOMP que demonstra o crédito, né, fala de saldo negativo de contribuição social. E o recurso voluntário dele vem falando exatamente da saldo negativo de CSE. Então tem esse problemazinho aí no relatório, Jefferson, que você colocou em RPJ, mas agora deixa eu ver se eu entendo. Não, eu tenho um parafuso aqui. Vamos ver aqui também. Vou pegar o fio da... Isso aqui tem que olhar, eu tenho que olhar com calma. Presidente, eu vou pedir vistas em mesa, para a gente dar uma olhada nisso amanhã, se o senhor permitir. Acho que é melhor, gente. Tá mudo, senhor presidente. Eu acho que é melhor porque realmente tem bastante detalhe, né, Nilson? Estou vendo aqui, ele tem vários perdecompos, a DRJ faz uma análise. É saldo negativo de CSL, não de RPJ, o Jefferson. No seu relatório você colocou lá IRPJ, é detalhe, né? É de CSL. Ok, então vai ficar concedido vista em mesa. Vamos fazer a mesma coisa com 67 também? Que é do mesmo contribuinte. Eu não sei. Mas é prudente, né? Por prudência, vamos fazer o seguinte: tanto o 66 e o 67. Vamos perguntar ao Jefferson se é parecido. Não parece parecido. Tá. Vamos conceder vista em mesa dos processos 66 e 67 para a gente... Porque aí tem que dar uma olhada, folhear o processo, sabe? Olhar ver se... Porque, assim, aparentemente, Nilson, a parcela substancial já foi reconhecida, parte na DRF e parte na DRJ, né, da composição do saldo negativo. A gente só tem uma parcela remanescente. Dessa parcela remanescente é que precisa entender se ele comprovou a origem para totalizar. Mas muito já foi reconhecido substancialmente. Não, tranquilamente. Mas é esse o problema. Porque o que não foi reconhecido, esses R$6 mil, isso a partir do acordo da DRJ, diz respeito a uma diferença na DCTF. Não diz respeito à compensação. Pois é. Entende? Aí, foi a partir daí que eu perdi. Eu também não estou conseguindo, de fato, assim, rápido. Perfeito, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar tanto no processo 66, como o 67 é o 10.283.902.747, 2009-75, também que é das CEPOS da Amazônia Indústria e Comércio S.A. Dada a similitude, né, a gente vai conceder vista em mesa e a gente volta a discutir esse processo amanhã, tá certo? Bom, vamos passar agora para o item 68 da pauta. O item 68 é o processo 10.880.905/2013-32, é Lajeado Energia S.A. O contribuinte ele apresentou um memorial. O relator desse processo é o doutor Alexandre Evaristo Pinto, a quem eu já passo a palavra. Senhor presidente? Pois não. A gente pode ter um intervalo assim? Podemos, você consegue. A gente no banheiro. Eu peço apoio que a gente suspenda a gravação por 10 minutos, intervalo, atendendo a pedido dos colegas, ok? Ok.